Olá, boa noite para você, boa noite, Gabi. Boa noite, Mauro, boa noite para você. Seja bem-vindo ao Rede TV News. O governo federal retira 10 empresas públicas de programas de privatização, entre elas os Correios. Rússia retoma importação de carne bovina brasileira. Embargo havia sido anunciado no mês passado, após caso de vaca louca. E você vai ver também. Alertas de desmatamento no Cerrado e na Amazônia batem recorde nos 3 primeiros meses do ano. Em São Paulo, milhares de pessoas assistem a um dos maiores espetáculos a céu aberto da encenação da Paixão de Cristo. Muita gente saiu hoje logo cedo para comprar o que estava faltando para o almoço da sexta-feira da Paixão. Os itens relacionados à Semana Santa tiveram um aumento médio de 12%. E, para economizar, os consumidores em São Paulo pechincharam até o último minuto. Manhã de sexta-feira santa, faltando poucas horas para o almoço, o mercadão bem movimentado. Para muita gente, a receita tradicional é o bacalhau. O desafio é encarar o preço, que sempre sobe nessa época do ano. Mas por aqui tem várias outras alternativas com uma variedade de peixes. O que o consumidor mais quer é desconto sem perder a qualidade. Mas foi preciso ter paciência para ficar na fila. Tudo para garantir a comida preferida nesse dia. Vou fazer uma muqueca com filé e camarão. Marcelo encontrou preço bom no camarão e o almoço também foi definido. Está valendo a pena, porque os preços estão mais acessíveis e você tem uma mercadoria mais fresca. Qualidade. Com certeza. Reginaldo foi buscar peixe fresco para a mãe. Em casa não pode faltar, a mãe gosta muito das meninas. As meninas gostam de uma coisa mais básica, sem muita espinha. Aí a mãe gosta mais do peixe fresco. Já o Alexandre saiu em busca do bacalhau mesmo, mas estava difícil de encontrar um preço razoável. Não, estava tudo muito puxado, muito alto. Mas dá para pechinchar? Dá, mas é muita dificuldade, né? O pessoal tem que fazer um desconto muito pequeno, entendeu? Segundo uma pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro da Economia da Fundação Getúlio Vargas, entre os itens de Páscoa que tiveram alta nos preços estão os ovos, a cebola, o atum, a sardinha em conserva e o bacalhau, que subiu quase 11% em comparação ao ano passado. Esse encarregado da loja de peixes diz que sempre dá para dar um desconto para o cliente. Dá para economizar quanto, mais ou menos? Uns 10%, pagamento à vista, né? Ainda assim, o bacalhau não teve muita saída. Mais uma vez, os consumidores apostaram na criatividade com outras receitas, sem perder a tradição da Páscoa. Eu geralmente compro outros peixes, não esse, mas eu acabei não encontrando, que é a trucha ou a cavalinha. Ou bonito, eu acabei não encontrando, eu tô levando esse, eu nunca comi, vou tentar ver como que é o sabor. E católicos de todo o Brasil celebraram hoje a Sexta-feira da Paixão. No Rio de Janeiro, uma procissão pelas ruas do centro marcou esse momento de fé e devoção. Um dia para renovar a fé e agradecer. Foram inúmeras e mais inúmeras graças que tanto eu como a minha família a gente recebe o tempo todo. E a gente sempre contou com Jesus Cristo e Nossa Senhora. A Sexta-feira Santa é o único dia do ano em que não são celebradas missas. Para os fiéis, a data religiosa que relembra a morte de Jesus é um momento de silêncio, oração e reflexão. Deus é tudo da nossa vida. Se Ele derramou o sangue dele por nós, a gente tem que fazer um esforçozinho também, né? Fábio veio de Minas Gerais aproveitar o feriado no Rio, mas não deixou de cumprir os ritos religiosos da Semana Santa. Para ele, a morte de Jesus não é motivo de lamentação, mas de esperança. Nós lembramos que apesar do sofrimento, depois do sofrimento nós alcançaremos a glória, o que na Terra significa que apesar da tempestade toda que nós podemos enfrentar cotidianamente, nós todos conseguimos recuperar a esperança e alcançar os nossos objetivos. No fim da tarde, centenas de fiéis participaram da procissão do Senhor Morto, que relembra o momento em que os discípulos retiram o corpo de Jesus da cruz para levá-lo ao sepulcro. Uma caminhada de fé e devoção. Neste tempo de tanta violência, de tantas dificuldades, tantos problemas que nos escandalizam, nós, além dessa solidariedade com aqueles que são machucados pela violência, pelas mortes, nós somos chamados a cumprir bem a nossa missão,
de sermos aqueles que levam a paz às pessoas, que trabalham pela paz, pela fraternidade, que façamos a diferença. E de madrugada, o som da matraca abriu a celebração da Sexta-feira Santa em Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte. Carregando velas, centenas de fiéis percorreram as ruas históricas da cidade, acompanhando a imagem de Nossa Senhora das Dores. O percurso relembra a Via Sacra, que marca os passos de Cristo até o Calvário. Na igreja de São José, em Belo Horizonte, os fiéis acompanharam pela manhã a confissão comunitária, celebrada no salão paroquial. Ao meio-dia, a cerimônia das 7 palavras foi realizada dentro da igreja. O sermão cita as 7 frases ditas por Jesus no momento em que foi suspenso na cruz. A cerimônia lembra as horas de agonia, as 3 horas de agonia de Cristo até a morte. Meu Deus, meu Deus. A encenação da Paixão de Cristo em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo, deve receber até amanhã cerca de 30 mil pessoas. O espetáculo a céu aberto, que está completando 26 anos, é um dos maiores do país. Momentos antes de começar a peça, o ator Sinaider Barcelos passa rapidamente pela arquibancada. Já são 14 anos interpretando Jesus Cristo. A gente faz esse espetáculo com todo o amor, com todo o carinho, lendo as passagens dele, estudando as passagens dele, não só no espetáculo, mas durante o ano a gente tenta, a gente não é perfeito, mas a gente tenta pôr em prática. Neste ano, o tema de abertura do espetáculo é a Estrela de Davi, jovem guerreiro escolhido por Deus para liderar seu povo. A euforia com a história presente no Antigo Testamento dá espaço à emoção que começa no momento em que Maria e José anunciam o nascimento de Jesus. Eis que a Virgem conceberá e dará luz a um filho, e chamá-lo-ão de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E continua durante a representação do encontro de João Batista com Jesus, a quem batizou nas águas do Rio Jordão. Eis o Cordeiro de Deus que tirará os pecados do mundo. Um dos momentos mais envolventes da apresentação foi o Sermão da Montanha, quando Jesus apareceu no meio do povo para pregar. Quando o espetáculo vai chegando ao fim, o público acompanha Jesus partilhando o pão, tomai e comei todos, e o vinho com seus discípulos. Agora vos ofereço o meu sangue, através deste vinho. Mais tarde, ele é preso e levado a julgamento. Na sequência, cerca de 10 mil pessoas assistem à encenação da morte de Jesus na cruz. A encenação termina com a alegria em ver Jesus ressuscitar e subir aos céus. Mais de 400 atores e figurantes participam do espetáculo que termina amanhã. Depois, parte desse espaço será mantida para a visitação. Muito bonito, viu? Eu acompanho aqui desde o começo, desde das primeiras apresentações. E tem sido cada ano melhor. É um momento de muita esperança, de renovação, que Deus possa derramar bênçãos na vida de todos os parnaibanos e dos visitantes. Por mais que a gente já conheça a história, sabe? Mas cada vez que você vem, você se emociona. Eu adoro vir aqui. Perfeito. Morreu a menina Heloíse Vitória, de 4 anos, que teve 90% do corpo queimado em um ônibus incendiado na última quarta-feira em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Armado com uma faca, um homem entrou no coletivo, jogou gasolina nos passageiros e colocou fogo. Ele teve queimaduras em 50% do corpo e está internado sob custódia da polícia. A mãe da criança, que também sofreu queimaduras, continua internada em estado grave. Uma farmácia foi saqueada na manhã de hoje no centro de São Paulo, na região da Cracolândia. Uma câmera de segurança flagrou dezenas de pessoas invadindo o local e pegando os produtos.
Um outro ângulo mostra o grupo saindo da farmácia. Segundo a Guarda Civil Metropolitana, o arrastão foi feito por usuários de drogas da região. Os saques só acabaram com a chegada de agentes da Guarda Municipal e da Polícia Militar. No fim da tarde, cerca de 6 envolvidos foram presos. Com eles foram apreendidos remédios e uma réplica de arma de fogo. O Ministério da Justiça disponibilizou uma página para denúncias de ataques contra escolas. O canal, produzido em parceria com a Safernet Brasil, está disponível no link Escola Segura na página do Ministério. Qualquer pessoa pode denunciar e não será exigida identificação. As informações serão analisadas pela Secretaria Nacional de Segurança Pública. A medida é uma das respostas do governo ao ataque que aconteceu na última quarta-feira em uma creche em Blumenau, Santa Catarina. O Ministério da Justiça também convocou a plataforma Digitais para uma reunião na próxima segunda-feira. O objetivo é criar um protocolo de ação para evitar a divulgação de conteúdos que possam estimular novos ataques. Uma pesquisa revelou que o Ceará é o estado brasileiro com mais casos de chikungunya no país. E em todo o continente americano, o Brasil é o país com mais registros da doença. A estudante Lara Salles pegou chikungunya e mesmo após 6 meses do início da infecção, ainda tem sequelas da doença. Meus pés e minhas mãos continuam inchados e às vezes me impossibilitam, de eu fazer alguma atividade física. Lara lembra que ficou sem poder ir para a escola por causa da febre e dores no corpo. Eu parei, não podia ir para aula porque eu não podia subir escadas, não conseguia andar, me locomover, e não conseguia escrever também por causa que as minhas mãos ficavam muito inchadas e doendo muito. E não conseguia fazer nenhum exercício físico, que geralmente eu fazia. Sintomas que, além de Lara, afetaram cerca de 77 mil pessoas no Ceará durante as 3 ondas epidêmicas. O estado é o que mais registrou casos da doença no Brasil, segundo uma pesquisa publicada na revista especializada internacional The Lancet Microbe. O Ceará ele é um estado que tem as suas diferenças de locais, então isso faz com que o mosquito chegando lá ele encontre um ambiente propício e pessoas não imunes para poder ele contaminar e causar a doença. Em locais em que em ondas passadas teve uma contaminação, teve uma epidemia de chikungunya, na onda seguinte a gente não encontra, a gente não vê, porque essas pessoas já estão mais imunes. O estudo teve a participação de 26 pesquisadores brasileiros e estrangeiros. Segundo a autora da pesquisa, Shirlene Telmos, em amostras analisadas entre 2013 e 2022, foi possível observar que o vírus não reinfecta quem já teve a doença. Por isso, se espalha mais em lugares diferentes, onde as pessoas ainda não têm imunidade. A pesquisa revelou ainda que as mulheres são as mais atingidas pela chikungunya, doença que é provocada pelos mesmos mosquitos da dengue e da febre amarela. A mulher ainda, mesmo ela tendo conseguido essa evolução de trabalhar fora de casa, ter o seu espaço na questão de trabalho extra casa, ela ainda continua sendo aquela que passa mais tempo dentro de casa. E o vírus do chikungunya, ele tem esse seu ciclo de contaminação mais em domicílio. 1.200.000 pessoas contraíram chikungunya nos 10 anos de incidência no Brasil. Só neste ano, as infecções mais que dobraram. A pesquisa demonstrou que essa doença mata mais que a dengue e sugere que as políticas públicas de prevenção sejam reforçadas nas cidades que ainda não tiveram a epidemia. Mas a gente vê que ainda existe locais em que não teve essa explosão de chikungunya. E é exatamente nesses locais que a gente tenta dar um apoio para a vigilância, com esse trabalho, para mostrar que a prevenção, trabalhos e estudos preventivos, tomadas de ações da vigilância sejam executados nesses locais para minimizar ou até mesmo impedir que a chikungunya chegue em ambientes que ele ainda não chegou. As fortes chuvas que atingem o Maranhão já deixaram cerca de 8.000 famílias desabrigadas. Uma operação conjunta tem sido realizada para auxiliar as vítimas das enchentes. Mais de 60 cidades estão em situação de emergência no Maranhão,
Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Estado, quase 36 mil famílias foram afetadas pelas enchentes registradas desde o mês de março. Cerca de 8 mil famílias estão desabrigadas. 6 pessoas morreram. Equipes do governo do estado, da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e das prefeituras das cidades afetadas realizam uma operação conjunta para auxiliar vítimas no interior do estado. Cerca de 13 mil cestas básicas, 34 mil litros de água e 2 mil colchões foram enviados para 64 municípios. Nós entramos com apoio, com ajuda humanitária. Está sendo enviada para todos os municípios que têm famílias desabrigadas ou desalojadas. Foi 3 dias lá dentro d'água, com febre, gripado, dor de cabeça, e dei graças a Deus. Está aumentando aqui nesse sufoco. Em todo o estado, 9 rios, além de riachos e açudes, transbordaram. Em Buriticupu, no interior do Maranhão, foi decretada calamidade pública, não só pelas enchentes, mas pelas crateras causadas pelas chuvas. E por falar em chuva, aqui em São Paulo, a Defesa Civil está fazendo um alerta, aos moradores e turistas, principalmente do litoral, para a possibilidade de temporal entre a noite de hoje e o início da manhã de sábado. Ao vivo, o repórter Giovanni César tem outras informações para a gente. Boa noite, Giovanni. Boa noite, Mauro. Boa noite, Gabi, a todos os que acompanham o Rede TV News. Olha, a preocupação da Defesa Civil é a concentração de cerca de 100 milímetros de chuva num tempo muito curto, entre as 9 horas da noite de hoje e as 10 horas da manhã de amanhã. O alerta é para chuvas com raios, também rajadas fortes de vento e com a possibilidade de desmoronamentos, deslizamentos, enxurradas com inundações. Não há orientação para que turistas não se desloquem para o litoral, mas que tomem cuidado com as áreas de risco. A preocupação maior com o litoral norte é por causa daquela tragédia do carnaval, quando 64 pessoas morreram e milhares de pessoas ficaram sem moradia após uma chuva forte que caiu lá na região. Agora há pouco, nós conversamos com o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto. A preocupação é muito grande. Ele diz que a cidade tem um solo instável, sensível pelo acumulado de chuvas. Todas as equipes estão em alerta, escolas prontas caso haja necessidade de abrigamento. Equipes para remoção de quedas de barreiras também estão de prontidão. Máquinas e equipamentos organizados para atuar a qualquer momento. Equipes de resgate também prontas. São as palavras do prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto. Voltamos com vocês, Gabi, Mauro. Obrigada, Giovanni. Boa noite aí para você. E olha, os moradores de São Paulo precisam preparar o bolso, viu? A partir do mês que vem, as tarifas de água e esgoto nas cidades abastecidas pela Sabesp, que é a Companhia de Saneamento Básico do Estado, terão reajuste de 9,56%. Os novos valores valem para usuários residenciais e comerciais. O ministro Alexandre de Moraes pediu vista na ação movida por partidos políticos contra a forma de distribuição das chamadas sobras eleitorais, que são as vagas na Câmara dos Deputados que não foram preenchidas pelos critérios do sistema proporcional. Uma mudança estabelecida por resolução do TSE prevê que podem disputar as sobras os partidos que tiverem pelo menos 80% do quociente eleitoral, que é a divisão do número de votos válidos pelo número de vagas na Câmara. Os partidos alegam que a mudança criou uma espécie de cláusula de barreira. O relator do processo, o ministro Ricardo Lewandowski, concordou e votou contra a aplicação da norma. Alexandre de Moraes, que é o presidente do TSE, tem 90 dias para devolver o processo. A Força Aérea Brasileira desativou os corredores aéreos que ainda eram mantidos sobre a terra indígena Yanomami. A medida atende determinação dos Ministérios da Defesa, da Justiça e dos povos indígenas. Eles eram mantidos há quase 2 meses para permitir que garimpeiros instalados ilegalmente na região deixassem o local. A previsão inicial era que o fechamento ocorresse no dia 6 de maio, mas a medida foi antecipada para acelerar a saída dos invasores. Segundo a Força Aérea, agora apenas as aeronaves militares ou a serviço de órgãos públicos poderão sobrevoar a região.
Uma pesquisa do Datafolha, divulgada hoje, mostra que mais de 70% dos brasileiros são contra o garimpo em terras indígenas. Segundo o levantamento, 73% dos entrevistados discordam de que o governo deveria permitir o garimpo em terras indígenas. 24% concordam, 2% não souberam responder e 1% ficou indeciso. A pesquisa também aponta que 70% dos entrevistados acham que o garimpo ilegal é o principal responsável pela morte dos indígenas nas terras Yanomami. 24% não acham que a atividade tem relação com as mortes. 6% não souberam responder. A pesquisa ouviu 2.028 pessoas com 16 anos ou mais em 126 municípios entre os dias 29 e 30 de março. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Os alertas de desmatamento no Cerrado e na Amazônia bateram recorde nos 3 primeiros meses deste ano. Segundo dados do DETER, o Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real, e do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a destruição no Cerrado superou 1.375 quilômetros quadrados. A área é maior do que a cidade do Rio de Janeiro. Já o desmatamento na Amazônia superou 840 quilômetros quadrados, a segunda maior marca já registrada. O Ministério do Meio Ambiente informou que tem aumentado o combate ao desmatamento e que somente na Amazônia as multas por infrações subiram 219%. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse hoje nas redes sociais que não vai admitir retrocessos no marco legal do saneamento. Nesta semana, o presidente Lula assinou decretos que alteram as normas e permitem que empresas públicas prestem serviços sem licitação. A mudança já foi contestada no Supremo Tribunal Federal pelo Partido Novo. No Twitter, Lira disse que defende uma revisão do marco legal para aperfeiçoar a legislação, mas que o parlamento vai avaliar criteriosamente as sugestões. O governo federal criou o Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+. O colegiado será formado por 19 representantes de ministérios e 19 de organizações da sociedade civil. Eles terão as funções de propor estratégias para avaliar e monitorar ações do governo voltadas à comunidade, além de receber e analisar denúncias de condutas contrárias aos direitos das pessoas LGBTQIA+. O conselho será financiado e terá apoio técnico do Ministério dos Direitos Humanos e também do Ministério da Cidadania. O governo federal decidiu retirar os Correios do programa de privatização. A decisão envolve também outras 9 estatais. A retirada dessas empresas era uma promessa de campanha do presidente Lula e já estava prevista no relatório da equipe de transição de governo. Ao todo, 7 empresas foram excluídas do Programa Nacional de Desestatização, o PND, e outras 3 do Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI. São elas a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, a Dataprev, Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência, a Nuclebras Equipamentos Pesados, o SERPRO, Serviço Federal de Processamento de Dados, a Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias e o Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada. Do Programa de Parcerias de Investimentos, o governo excluiu a Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural, Pré-Sal Petróleo, a Telecomunicações Brasileiras, Telebrás, e a Armazéns e Imóveis, de domínio da Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB. Para o governo, a decisão reforça o papel dessas empresas na oferta de cidadania e amplia os investimentos. Essas estatais entraram nos programas no governo de Jair Bolsonaro. Agora, com esse decreto do presidente Lula, as companhias deixam o plano de privatizações e de parcerias com a iniciativa privada. No dia 1º de janeiro, o presidente já havia sinalizado que colocaria um freio no processo de privatização dessas empresas. Quando tomou posse, Lula assinou um despacho determinando a revogação de processos de privatização de 8 estatais, incluindo os Correios e a Petrobras. Para este economista, é um erro excluir os Correios desses programas. Essa atividade não é uma atividade estratégica que o Estado precise
fazer. Para determinados serviços que o Correio faz, pode haver uma boa regulação, através, por exemplo, da Anatel, com uma competência ampliada. Não precisa ter uma empresa estatal para fazer isso. Este professor de economia pondera. Para ele, a privatização pode colocar em risco o acesso da população a serviços essenciais. Quando eu falo em universalização dos serviços, isso significa que ele deve ser ofertado também às populações carentes ou longínquas, que em outras circunstâncias não teriam acesso pleno, ou acesso em condições similares às da maior parte da população. O Rede TV News está exibindo uma série especial aqui da Rede TV, em parceria com a produtora Doc Filmes e o Estúdio Paulista, sobre a doação de órgãos no Brasil. Em São Paulo, o Hospital das Clínicas é referência no transplante de fígado. E você vai ver como um só doador pode salvar muitas vidas. Aos 27 anos, Irani foi fazer os exames para descobrir o que tinha e não saiu mais do hospital. Hepatite autoimune é uma doença que ela não tem cura, é uma doença rara que causa inflamação no fígado. Com o passar do tempo, a minha médica foi falar assim: olha, Ira, os remédios não estão fazendo efeito, vamos ter que incluir você na lista de transplante hepático. E aí você pensa, né? Se a doença está tão grave, eu estou tão grave, como que eu vou aguentar esperar 88 pessoas, 87 pessoas, né, morrer para chegar a minha vez? O fígado, ele tem um critério de gravidade. Quanto mais grave um paciente, maior a chance dele receber aquele órgão, que ele fica na frente na fila dos outros. Nossa equipe acompanhou o transplante de fígado de um doador falecido para um paciente que, assim como Irani, aguardava na fila. O fígado é um órgão que permite que o transplante também seja feito por meio de um doador vivo. Diferente de outros órgãos, o fígado necessita só uma compatibilidade sanguínea. Normalmente, o fígado se regenera, assim, o total em torno de 2 anos. O Hospital das Clínicas de São Paulo é referência nesse tipo de cirurgia. Nós melhoramos muito do que foi no passado, há 30 anos atrás. Por quê? Pela melhora nos medicamentos, na imunossupressão, pela melhora na cirurgia e até a maioria das doenças que você transplanta o fígado, depois ela se cura, ela não volta. Então o paciente no primeiro ano ele tem uma chance de sobreviver de mais de 80%. Dependendo do caso, mais de 90%. Às vezes você está ali, está vendo um jornal, alguma reportagem, vai entrar o assunto, talvez um transplante. Ah, mas isso nunca vai acontecer comigo, por que eu vou ter que ficar vendo essa reportagem? Se você é ou não doador de órgãos, falar para sua família se você é ou não, porque é ela que vai no final definir. Então, mesmo que você deixe escrito, registrado, de qualquer maneira, o que vale é o que a família decide. Então, acho que é importante nessa hora a gente pensar que a gente pode estar em qualquer lado dessa história. A gente pode ser o médico que faz o diagnóstico, o enfermeiro que está na UTI, eu posso ser o familiar que está sendo entrevistado, ou eu posso ser alguém que está na lista aguardando. Então, pensando que você pode estar em qualquer uma dessas posições, eu acho que a gente não teria que negar de nenhuma maneira. Quando eu acordei, por volta de umas 7 horas, 7h30 da noite, eu olhei assim pro lado, ainda um pouco fora de si. Vi a minha tia. Ela estava ali do meu lado. E eu levei a mão por debaixo da coberta para saber realmente. Mesmo que eu estava ali toda dolorida, mas eu precisava sentir. E ali eu vi que realmente meu transplante tinha sido realizado.
Então nós temos paciente hoje com 25 anos, quase 30 anos de transplante de fígado. E o paciente segue uma vida normal, com atividade física, trabalho, né? Então retorna a sua convivência social e a todas as suas atividades normais. Vida normal, vida que segue, não tenho restrição, graças a Deus. Transplantei para isso. É raro eu estar desmotivada, então, e saber que eu estou viva, e saber que eu estou bem, isso me leva a estar sorrindo sempre para a vida. Olha, se você quiser rever essa edição do Rede TV News, inscreva-se agora no canal da Rede TV no YouTube e Facebook. Nas duas plataformas, você pode assistir na íntegra aqui a todos os nossos programas. É só acessar youtube.com/noticiasredetv ou facebook.com/noticiasredetv. E por hoje é isso. Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Amanhã tem mais. A gente te espera. Isso mesmo. Boa noite. Até amanhã. Tchau, tchau.